Bem, hoje eu vou conversar com o Dr. Edmo Atic Gabriel, nosso consultor, médico cardiologista e nutrólogo, sobre o seu livro Coração, Ensinamento de um Órgão Magistral. Está aqui? Está mostrando bem? O livro é muito bom, né, Edmo? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, porque eu vejo que é uma linguagem bem acessível. O livro não é só para o outro médico cardiologista, mas sim para o público de uma forma em geral. Exatamente, Amaury. O objetivo desse livro, eu escrevi esse livro durante o período mais crítico da pandemia, quando eu notei que as pessoas mandavam com muita apreensão perguntas, dúvidas sobre questões do coração, doenças relacionadas ao coração, a relação entre emoção e coração, nutrição e coração, atividade física e coração. Foi feito para pessoas em geral e de qualquer faixa etária, de qualquer nível, de qualquer categoria, para que a pessoa realmente possa entender um pouco mais sobre esse universo maravilhoso, magistral, que é o coração e todas as suas correlações. Agora, Edmo, dentre vários assuntos que o livro aborda, né, e nós pedimos para que o Dr. Edmo escolhesse 3 temas para a gente desenvolver aqui e dar uma noção geral do livro. Aliás, o livro é interessantíssimo e nos traz informações preciosas. E você escolheu hidratação, hormônios e a parte emocional. Primeiro, hidratação. Eu quis enfocar esses 3 tópicos, primeiramente hidratação. Daqui a pouco, dezembro, se iniciando, é o mês que é o primeiro mês do verão brasileiro. A gente sabe que as pessoas vão procurar praias, vão procurar atividades esportivas ao ar livre, vão procurar mais academia, vão procurar mais se cuidar. E um dos mecanismos essenciais para esse cuidado, para a saúde e do ponto de vista cardiovascular, é a hidratação. Sem água em quantidade adequada, as nossas reações químicas não funcionam. E eu sempre alerto, Amaury, que pessoas que ingerem menos de 1 litro de água por dia estão mais sujeitas ou estarão mais sujeitas a eventos cardiovasculares graves, como um infarto do coração, uma trombose e um derrame cerebral. Então não é exagero enfatizar a hidratação. Essa é a média, 1 litro de água por dia. No mínimo, a gente até preconiza um pouco mais, 2 litros. É que pessoas que estejam ali próximas só de 1 litro, a gente fica muito preocupado e eu enfatizo isso no consultório. Tanto para fins cardiovasculares como para os fins nutricionais. Você precisa de água para respirar, você precisa de água para o batimento cardíaco acontecer, a gente precisa de água para o fígado, para o rim funcionar, para o cérebro funcionar. Ou seja, não dá para viver sem uma hidratação. Mas é para tomar água sem vontade? Não, pois é, eu ia até dizer isso. Quem não tem esse hábito de tomar água, inclusive ontem um paciente me questionou no consultório, mas doutor, eu não gosto de água propriamente dita. Aí eu dei 2 opções que eu acho que são mais palatáveis. Os sucos naturais, que muitas vezes contêm água, e existem frutas como melancia, melão, pêssego e abacaxi, frutas típicas do Brasil, que são riquíssimas em água. Mais de 90% da composição dessas frutas é água. Entendi. Então você toma água comendo algumas frutas. E aí entra muito essa questão cardionutrológica em conjunto. Vamos falar agora um pouquinho dos hormônios. Os hormônios, quando eu escrevi esse capítulo, eu quis destacar basicamente... Está tudo aqui no livro, hein, gente? Os hormônios da tireoide. A tireoide é uma glândula localizada aqui na parte inferior do nosso pescoço, pequena, mas extremamente essencial para o nosso metabolismo. Nós sabemos que a tireoide produz hormônios que controlam o funcionamento de todos os órgãos. Para vocês terem uma ideia, o coração humano ele pode bater devagar se a tireoide não funcionar adequadamente. Ou seja, o hipotireoidismo, que é a função baixa da tireoide, pode ocasionar uma redução abrupta dos batimentos cardíacos. Isso na minha rotina eu tenho que lidar sistematicamente, principalmente em pessoas de maior idade. Os hormônios vão diminuindo com a idade. Mulheres na menopausa, outro grupo populacional no qual a gente sabe que os hormônios são essenciais para a proteção do coração. Na menopausa, as mulheres têm estrógeno e progesterona um pouco mais baixos. Então, elas precisam de um acompanhamento protocolar, um protocolo cardionutrológico para tanto orientar a alimentação como o risco cardiovascular. E existem outras substâncias hormonais, como, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D já não é mais só vitamina, ela é um hormônio natural, ela é anticancerígena. Para nós termos ideia, pessoas com vitamina D baixa correm o risco de ter 30% mais câncer de mama nas mulheres e 30% a mais de câncer de próstata nos homens.
Portanto, precisa de vitamina D, precisa ter contato com o sol, precisa muitas vezes suplementar. Agora, no capítulo sobre prevenção, você fala sobre o cuidado com o coração desde jovem. Desde bebê, falávamos agora, né? Sim, Não. sim. Eu estava comentando com a Mauri aqui nos bastidores que eu vou operar uma criança daqui a alguns dias de 7 meses de idade com uma má formação cardíaca em decorrência de um problema genético que ela tem. Isso é muito comum. Hoje os diagnósticos, devido à tecnologia ter avançado muito, esses diagnósticos de cardiopatias em crianças são muito mais fáceis de serem feitos. Portanto, esse conceito da prevenção não pode começar na idade adulta. Para você ter uma ideia, Maurício, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos semana passada, mostrando que você tem que fazer uma triagem de crianças com risco cardiovascular, inclusive crianças com ansiedade excessiva que possam ter repercussões cardiovasculares a partir de 8 anos de idade. Ou seja, a gente começa na fase bem precoce, na idade escolar, e vai acompanhando essa criança. Nos temas, nós não falamos da parte emocional. A parte emocional, sem dúvida, é o ponto principal que se mistura com qualquer outra situação relacionada a coração. Não tem como você isolar ou dissociar a parte emocional de outro aspecto cardiológico. Você aborda aqui no livro. Eu abordo principalmente na fase final, porque eu reúno tudo que eu discuti no livro e coloco dentro do capítulo emocional para dizer que, na verdade, pressão arterial, colesterol, diabetes, hormônios, tudo isso pode ter alterações ou sofrer alterações se não houver uma saúde mental equilibrada. Então as pessoas precisam ter um amparo cardiovascular e muitas vezes a parte nutrológica é um mecanismo auxiliar através do qual você melhora a parte emocional de uma pessoa. Então eu convoco todas as pessoas que tenham essa instabilidade emocional a fazer o seu check-up abordando a parte cardiológica e a parte nutrológica em conjunto. Agora, além de cardiologista, você é um excepcional nutrólogo, eu sei disso. E como é que você alia a cardiologia, com detalhes eu queria mais, a cardiologia e a nutrologia? Eu procuro criar, como você falou, algo concreto. Nós não podemos trabalhar com algo muito fora, muito filosófico. Tem que existir evidências. Então eu trabalho primeiramente com evidências, com estudos que já comprovaram benefícios de alguns mecanismos nutrológicos. Por exemplo, a hidratação que a gente citou agora, por que realmente esse valor de hidratação ao dia realmente é necessário, isso tem um fundamento. Alguns alimentos que possam nos ofertar mais vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B e da vitamina D, porque a gente sabe que dependemos muito dessas duas vitaminas para o funcionamento do corpo. Eu utilizo muito o conceito dos micronutrientes, como selênio, zinco, alguns eletrólitos, como magnésio, porque já está bem definido que esses elementos podem, se estiverem deficitários, ocasionar, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma alteração neurológica, um retardo no desenvolvimento de uma criança. Então, essas evidências a gente tem que utilizar. Outro item muito importante, existem muitas crianças com diagnóstico de autismo, que é uma situação comportamental, no qual os pais têm que vivenciar uma outra forma de criar os seus filhos, e nós sabemos uma relação entre intestino e a parte neurológica, ou seja, a nutrologia, cardiologia e as doenças em geral estão muito próximas e não dá para dissociar. Vamos recomendar o livro do Dr. Edmo Gabriel Attic, Coração, Ensinamentos de um Órgão Magistral. Bom, podemos colocar onde... pela internet, né? As pessoas podem ter acesso... Pela internet, no meu site pessoal, existe um link para verificar mais detalhes do livro, eventualmente adquiri-lo também. Esse é meu. Com certeza. Obrigado, Amaury. Até a próxima. Até a próxima.